Amém. Vamos ver se agora vai, então. Glória a Deus. Tá dando certo aí agora? Pergunta pro Ricardo se já foi o som. Deu certo? Ao vivo tem esse problema, né? As tecnologias falham, não sai som de vez em quando. Foi? Meu vídeo tá atrasado. Ele não tá. O Ricardo está acompanhando em casa? Pergunta para ele ver, fazendo favor. Tá com som? Agora tá com som. Glória a Deus. Pequenas falhas acontecem, mas amém. Creio que foram abençoados mesmo assim, amém. Então vamos dar início à nossa lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, amém. O nosso texto áureo está no livro de Hebreus, capítulo 6, parte A do versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus sempre é boa, é maravilhosa, glória a Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante, amém? E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratuz. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Seftaias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 208 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, e filho de Actã, e com ele 110 homens, filhos de Actã, e com ele 110 homens. Amém? Então esses são os chefes que foram junto com Esdras lá para Jerusalém para ensinar o povo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Há bastante nomes, a gente não precisa decorar, lógico, né? Mas só para a gente saber quem foi, qual é a genealogia, de onde veio. Amém? No Antigo Testamento, amados, ele mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. E também, por isso, era um elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. O que significa isso? Significa que no Antigo Testamento a lei era tão próxima do povo, era algo tão normal, que os judeus se identificavam justamente por seguirem as leis do Senhor. Infelizmente, seria como se fosse hoje os cristãos, né? Os evangélicos hoje são identificados por quê? Pela sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de se vestir, né? Lógico que pela palavra de Deus também, mas o que mais chama atenção hoje é a maneira de falar, né? A maneira diferente como a gente fala. E assim eram os judeus daquela época também. Eles tinham a lei do Senhor muito presente na vida deles. Então, eles se identificavam por isso. E assim Esdras estava ciente que para reiniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual nem moral.
Lembra que eles vieram do cativeiro babilônico, todo quebrado, chegaram ali, encontraram o povo que tinha se misturado, né? Que tinham deixado as tradições, tinham deixado a lei do Senhor, né? Tinha lá Tobias, Sambalate, que eram os samaritanos, que ficaram provocando, tirando, quer dizer, levou um tempo para eles voltarem. Então, aí Esdras entendeu que precisava retomar novamente a lei do Senhor, ensinar. E nós vamos ver no decorrer da lição que de 7 em 7 anos eles retomavam o estudo da lei, para que não se esquecesse daquilo que for ensinado. Por que de 7 em 7 anos? Porque já haviam nascido mais filhos, aqueles que eram bebezinhos já estavam com a idade de começar a aprender. Então, de 7 em 7 anos, começava-se a retomada, então, do ensino da palavra. E atualmente nós podemos também afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter do cristão. Nós precisamos amar a palavra de Deus e buscar conhecê-la. Amém? Isso é muito importante, isso é fundamental se nós queremos um avivamento, se nós queremos um despertamento, se nós queremos ter uma vida reta diante do Senhor. Amém? Nossa introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Olha que interessante. Nós vamos ver como o governo da Pérsia enviou Esdras para verificar. Aí a gente fica se perguntando, mas como assim? Os povos persas do século 6 a.C. aproximadamente é que dominavam o mundo antigo. E como que eles foram permitir que um povo escravo tivesse a sua lei cultuada, tivesse o seu costume levado adiante? Porque era propósito de Deus. Deus usou este povo para proporcionar a liberdade dos judeus. Então Deus moveu o coração do rei e fez com que ele sentisse-se na obrigação de enviar Esdras para ministrar a palavra. Nunca se viu no mundo antigo outra nação ou um outro povo que fosse tão bondoso quanto os persas foram com os judeus. E isso só foi possível porque Deus estava usando este povo. Você vai encontrar esse relato lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 1. Esse dado não está na lição, mas é um complemento, é um subsídio teológico para nós entendermos um pouquinho mais a respeito. Amém? Artaxerxes envia Esdras. Ponto 1. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais bondosos que os babilônicos. Aí nós sabemos disso porque Deus assim o quis e permitiu. Amém? Ponto 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Inquirir é investigar, é sondar, tá? Olha lá, Esdras 7,14 fala o seguinte: você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém a respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Então aqui a lição fala que o rei ficou impressionado com o conhecimento, né, que Esdras possuía em relação à palavra de Deus. E nos nossos dias não é muito diferente. Há muitas pessoas que dominam a palavra de Deus assim, que quando você vai conversar com eles, meu Deus, eles sabem a Bíblia de ponta a ponta. Mas em contrapartida, não são pessoas que gostam de orar, não são pessoas que gostam de jejuar, não estou dizendo todos, mas infelizmente nós temos alguns, assim como temos aqueles que oram,
vão no monte, fazem vigília, jejum, mas não querem saber de culto, de ensino e muito menos de estudo bíblico. Então, isso não pode acontecer. No tempo de Esdras e Neemias também tinha esses extremistas. Tinha aqueles que só sabiam orar e os que só se dedicavam. Só que Esdras não era assim. Esdras tinha o equilíbrio. Ele tinha os dois. Tanto ele conhecia 100% a palavra, dominava a palavra, quanto ele tinha uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. E um cristão, para ser completo, ele precisa desses dois. Nós não podemos só orar e jejuar. É pessoa de Deus quem faz isso? Sim, é de Deus, mas está incompleto. Mas também não podemos só dominar a palavra, porque se nós ficarmos só na oração, no jejum, acabamos nos tornando aquele tipo de pessoa habitolada, radicais, né? Só vou orar, extremistas, religiosos, na verdade. E se somos apenas pessoas que só lemos a palavra, nos dedicamos só ao estudo e não a buscar o Senhor também, vamos virar extremistas, vamos virar radicais extremistas. Não, mas a palavra diz que é assim, então você tem que seguir assim. Isso não pode. Tem que haver unção, porque não adianta você conhecer a Bíblia inteira e não ter unção. Vai passar de palavras vazias. Amém? Então nós precisamos dos dois. E Esdras tinha isso. Por isso que o rei, então, o enviou para que ele ensinasse a palavra ao seu povo. Porque o rei viu que além dele conhecer as escrituras, ele também tinha uma intimidade com o Senhor. E a gente vai ver um pouquinho mais no decorrer da lição em relação a isso. No ponto 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. Através da carta, o rei decretou: primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Esdras 7, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Aí no versículo 13, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejarem ir a Jerusalém com você, podem fazê-lo. Olha só. Então ele foi debaixo de uma autoridade também. Amém? No outro ponto, os que fossem a Jerusalém podiam levar consigo ouro e prata voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, ou dado como ofertas voluntárias do povo. Versículo 15. Além disso, você levará prata e ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Depois, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Lembra que quando o povo foi levado cativo, nós vimos isso nas primeiras lições, todos os utensílios do templo também foram levados para a Babilônia. Inclusive, os reis lá, pagãos, só fizeram que festas e acabaram brincando, bebendo nos utensílios, tirando sarro de Deus. Foi onde acabaram, o neto de Nabucodonosor acabou sendo morto, porque zombou de Deus, brincou com os utensílios sagrados do templo. Então o rei Artaxerxes falou: até os utensílios que foram tirados, vocês terão direito de levá-los de volta. Qualquer despesa seria paga pelo rei. Olha que bênção. Não seriam impostos aos servidores do templo, direitos, tributos e rendas. No versículo 24, no Êxodo 19, esqueci aqui, ó. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, tá? Que são os vasos sagrados. E não seriam impostos aos servidores do templo. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quantos trabalham nesse templo de Deus. Então, olha só o que o rei falou: todos que trabalharem no templo, vocês não vão cobrar nenhum imposto que era devido para todos os outros moradores de Jerusalém, todos os outros
judeus. Outro ponto da carta é que Esdras deveria nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. O que é vida eclesiástica? É toda a celebração do templo, é toda a manutenção do templo, os sacrifícios, as festas ordenadas por Deus, a consagração do povo. Isso é vida eclesiástica. No versículo 25 ele fala: e você, Esdras, com sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não conhecem, você deverá ensiná-los. Então ele deveria escolher entre o povo, os que conhecessem a lei de Deus, para que ministrassem com justiça. Então não era qualquer um, né? Esdras deveria escolher com sabedoria, e o Senhor direcionava essa escolha. E Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Estendeu-lhe beneficência perante o rei. Versículo 27 e 28. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Agora, uma coisa importante aqui nesse ponto, que ele não está escrito aqui, mas que é importante destacar: Esdras foi a Jerusalém, houve o que houve, teve o resultado que teve, porque ele obedeceu, primeiro, ao Senhor, ao mandado de Deus, e segundo, ele estava debaixo da ordem do rei. Ele foi submisso, ele respeitou a autoridade. Por isso ele pôde liderar, por isso ele foi ouvido e respeitado. Porque quando estamos debaixo de uma autoridade, seja ela imposta por Deus, aliás, toda autoridade é imposta por Deus, né? Mas seja ela no trabalho formal, ou seja ela dentro da obra de Deus, ou dentro da nossa casa, e nós respeitamos essa autoridade, Deus nos honra. E quando nos coloca como autoridade, também somos honrados e respeitados. Por isso temos que tomar cuidado quando a gente escuta algumas pessoas falarem assim: eu não respondo a homens, eu só respondo para Deus. Opa, peraí, já tem alguma coisa errada aí. Ninguém é autossuficiente que não pode responder a outros homens. Se Deus deixou os líderes, é para nós respeitarmos, é para nós obedecermos. Se Deus deixou os pastores, os diáconos, os presbíteros, é para nós respeitarmos e obedecermos. Mas eu não concordo. Você não é obrigado a concordar, você é obrigado a respeitar. Há divergência de opiniões, tudo bem, mas o respeito deve existir. Amém? Mas eu não concordo com o nosso presidente, mas ele é nosso presidente, ele foi eleito. E se ele está ali é porque Deus permitiu. Mas eu não aceito o prefeito que eu tenho, eu não votei nele, mas Deus permitiu que ele estivesse ali. E se ele decretou algo, devemos respeitar. E Esdras era assim. Esse rei não era rei cristão, ele era idólatra, era pagão. Mas Deus moveu o coração do rei Artaxerxes para abençoar o povo de Deus. E Esdras reconheceu isso quando ele agradece ao Senhor ali nos versículos 27 e 28. Olha, bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor. Então, olha só, Esdras não chegou e falou: Senhor, obrigado que o Senhor me escolheu para eu ir lá. Não. Ele agradeceu ao Senhor porque Deus havia tocado no coração do rei. Ele reconheceu a autoridade do rei. Então, por isso ele também foi honrado. E esse é um ponto muito importante que nós temos que ter em mente. E como nós aprendemos isso? Eu reforço de novo. Lendo, estudando, meditando na palavra. Porque a palavra de Deus é uma das maneiras que Deus tem de conversar conosco. Existem 3 formas de Deus conversar conosco: pessoal, através da sua criação, da natureza, ou através da sua palavra. Pessoal é um pouco mais difícil, principalmente nos dias de hoje, porque nem mesmo Abraão, foi o pai da fé, teve tantos contatos pessoais íntimos com o Senhor assim, né? A Bíblia relata de algumas vezes, Moisés teve também alguns encontros com o Senhor
pessoalmente. E hoje em dia temos servos de Deus que tem sim, mas em raríssimos casos. Na natureza nós podemos ter um encontro contemplando a natureza, mas a maneira mais eficaz, a melhor maneira de conversarmos com Deus, de entendermos, de conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida, de entendermos os projetos de Deus, quais são os desejos dele, qual é a sua ordem, através do estudo da palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. Ela fala que ela entra a ponto de dividir juntas e medulas. Então, se nós queremos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, por que eu fui criado, por que Deus me escolheu, por que eu sou do jeito que eu sou, ou de que maneira eu tenho que andar para ser uma criatura, para ser um servo verdadeiro de Deus, eu tenho que estudar a palavra. Aqui tem um texto, eu falei que não ia citar, mas eu vou comentar. Se não me engano, vai estar em Apocalipse, ele fala da questão das vestes que foram lavadas no sangue. Vestes na Bíblia, em muitos momentos, é no sentido de palavra, é no sentido de pensamento, tá? Então, quando ele fala que as vestes foram lavadas no sangue, é quando nós pegamos a palavra de Deus e fazemos uma análise com a nossa vida. A nossa vida está indo de encontro com o que a palavra de Deus propõe para que nós façamos? O que eu tenho feito, a maneira como eu tenho agido está indo de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia tem que ser um espelho para nossas vidas, aonde nós vamos refletido a nossa vida de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Se não estiver refletido, se não estiver da mesma maneira que está escrito na palavra, espera aí, então temos que ver, o que eu estou pensando de errado? O que eu estou fazendo de errado? E como que eu vou saber se é certo ou se é errado se eu não estudar a palavra de Deus? Que é onde está escrito, que é o nosso manual de conduta. Então nós precisamos dia e noite meditar. A palavra do Senhor fala lá no Antigo Testamento que eles inculcavam na cabeça das crianças. Inculcar seria abrir mesmo a cabeça. Lógico que não no sentido literal, né? Mas no sentido figurado, de abrir a cabeça e colocar lá dentro a palavra de Deus. Isso é inculcar. No Antigo Testamento, quando os rabinos ensinavam, eles faziam pelo método de repetição. Eles falavam e quem estava na sinagoga repetia. E assim ia até que se gravasse. E assim tem que ser conosco. E como que eu vou gravar a palavra de Deus? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito na palavra. Que o meditar não é simplesmente ler, é sentar no momento e ler. E para que haja essa meditação, tem que ter todo um preparo antes. Nós vamos entender um pouquinho agora na lição também. Que preparo é esse? Primeiro veio quem? Primeiro veio Zorobabel. Aí Zorobabel fez o quê? Tirou o povo do cativeiro, levou o povo, começaram a reconstrução do templo. O que aconteceu? Veio os samaritanos, fizeram com que a obra ficasse parada, não foi? Aí veio quem? Veio Neemias. Aí o que Neemias fez? Neemias reconstruiu o templo, ensinou o povo a se purificar, purificou o povo, para só então vir Esdras e ensinar a palavra. Nós vamos entender o porquê disso, por que aconteceu isso, amém? Nós vamos ver no decorrer da lição por que deve ser dessa maneira. Ponto 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Subsídio teológico, Esdras teve bom êxito em sua jornada, pois antes de viajar buscou a Deus em oração. Esdras 8:21. Neemias já havia feito uma purificação entre o povo e com isso o ambiente estava propício para o ensino da palavra de Deus. Neemias 13. O povo que estava em Jerusalém estava com o coração aberto para aprender a vontade de Deus. Com isso, o povo deu uma das mais lindas demonstrações de amor e reverência à palavra de Deus em toda a Bíblia. Nós vamos ver qual foi essa demonstração de amor e reverência. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras 8:2.
nós já vimos, né? Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. E dos descendentes de Davi, Ratuz. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Esdras 8, 21. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei o jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Amém? E Deus ouviu e guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras 8:35. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Aí a gente pode estar se perguntando, mas Esdras, por que Esdras não aceitou a escolta que o rei havia designado para segui-lo? Porque Esdras tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia que se Deus o havia chamado para esse propósito, Deus o capacitaria, Deus o guiaria, o levaria em segurança. E como ele sabia disso? Porque ele meditava nas Escrituras dia e noite. Porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de contemplação ao Senhor. Aleluia! Por isso que Esdras sabia que se ele orasse e jejuasse de coração sincero, o Senhor o atenderia, assim como foi. Mas se ele tivesse um pouquinho de dúvida, ele falou, não, melhor aceitar, né? Vai que não podemos. Se nós somos cristãos, se nós cremos no Deus vivo, se nós sabemos que temos um Deus que é maior, nós temos que crer que Ele pode todas as coisas. Lógico que devemos vigiar, em alguns momentos nós temos que aceitar ajuda, devemos sim, porque Deus também coloca. Mas nesse caso, Esdras sabia que não havia necessidade. Porque a palavra de Deus fala também que se Deus não edificar a casa, em vão vai trabalhar os que edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. Ou seja, se eu primeiro não buscar o Senhor e não colocar diante do Senhor aquilo que eu vou fazer, para que Ele me direcione, para que Ele me capacite, eu posso ter a melhor escolta do mundo. De nada vai adiantar. Por isso que temos que ter primeiro a nossa vida pautada na palavra, no estudo. Amém? Ponto 2. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Olha que lindo, uma palavra tão pequenininha com um significado tão grande. Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para o qual este havia sido enviado. Esdras foi enviado para quê? Pregar a palavra. E Neemias ficou de biquinho? Não. Ah, mas eu deveria pregar a palavra, eu estou aqui há mais tempo, eu já levantei o templo, eu já purifiquei o povo, já consagrei, já estão com o coração preparado para receber? Não. E por que Neemias não fez isso? Porque Neemias sabia qual era o chamado dele. Deus havia enviado Neemias para purificar o povo, para levantar, para reconstruir os muros, para fechar as brechas. Esse era o papel de Neemias. Porque se Neemias não tivesse ido lá e feito o que Deus havia ordenado, não tivesse fechado as brechas, de nada adiantaria o trabalho de Esdras. Ele poderia ser o mais eloquente possível, poderia ser o mais cheio possível da unção do Senhor. Se houvessem brechas,
a palavra ia se perder. Porque para se pregar a palavra, para se estudar a palavra, precisa-se primeiro de santificação. E essa santificação tem que começar pelo nosso coração. Primeiro temos que pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Precisamos preparar o ambiente onde vamos estudar a palavra. Não pode ser de qualquer jeito. Principalmente nós que pregamos a palavra, que levamos a palavra do Senhor, temos que ter vida de oração. Temos que orar antes, durante e depois da pregação da palavra. Porque o nosso chamado enquanto cristãos para o mundo é levar as novidades, as boas novas de Cristo. Mas entre os cristãos, entre os irmãos, a nossa função, o nosso ministério maior é pregar a palavra, é estudar a palavra, é ensinar a palavra. Não só quem está aqui à frente do estudo bíblico, mas todos como cristãos temos que um ajudar ao outro no ensino e no estudo da palavra. Amém? Essa é uma das grandes comissões, um dos grandes mandos do Senhor para a nossa vida. Para o mundo levar as boas novas de salvação. E entre os irmãos, estudarmos a palavra. Amém? Então Neemias sabia disso. Por isso ele falou, estou aqui, sou teu parceiro. Ele não foi contra, ele somou. E infelizmente às vezes na igreja nós vemos o quê? Divisão. Deus não dá todos os talentos para uma única pessoa. Para cada pessoa ele dá os talentos conforme o seu desígnio. Conforme aquilo que ele vê que a pessoa é capacitada. Conforme aquilo que ele vê que vai ser melhor para a obra, para o reino de Deus. Então não adianta a gente querer abraçar o mundo, achar que pode fazer tudo sozinho, porque sozinho nós não conseguimos nada. Temos que ter humildade de reconhecer que tem irmãos que foram chamados para uma coisa e outros irmãos foram chamados para outras coisas. E juntos somamos para a obra. E Neemias entendia isso. E Esdras também. E em momento algum houve resiliência por parte de algum, houve resistência, aliás, por parte de algum dos dois. Muito pelo contrário, houve união. Por isso que a obra cresceu, por isso que deu certo. Ponto 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Levíticos 23, 34 e 35. Diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Olha que lindo. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Neemias 8:1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, ou seja, desde manhã, até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias 8:4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado direito estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Olha só, ele não estava sozinho, ele tinha mais 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias 8:8. Ler o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que lindo. Eles tinham um grupo de levitas. As pessoas às vezes confundem levitas com só aqueles que cantam aqui na frente. Não. Levitas eram os trabalhadores do templo.
Os levitas que carregavam os utensílios do templo, os levitas cuidavam da limpeza, os levitas cuidavam das vestes sacerdotais e auxiliavam nas demais tarefas. E aqui fala que os levitas estavam auxiliando para que o povo todo entendesse. Olha que lindo. Pensa bem, amados, ficar de manhã, a alva, nascer do sol, provavelmente 5h30, 6 horas da manhã, até o meio-dia, em pé, ouvindo a palavra de Deus. E nós muitas vezes temos preguiça de ficarmos meia hora sentados ouvindo a palavra de Deus no culto. Temos preguiça de virmos no estudo bíblico, muitas vezes, para conhecermos mais e aprendermos mais a palavra de Deus. Eles ficaram aproximadamente 6 horas em pé. Em pé, ouvindo a palavra de Deus. Essa foi a maior prova de amor que ele falou aqui no começo. Foi a mais linda demonstração de amor e reverência à palavra de Deus em toda a Bíblia. Olha só, em toda a Bíblia. E nós? Com tanta tecnologia que nós temos hoje, que reverência nós temos dado à palavra de Deus? Que reverência nós temos dado ao estudo e à importância à palavra de Deus? No devocional de manhã eu fiz essa pergunta. O quanto nós conhecemos do nome Jesus? O quanto nós conhecemos do poder que tem esse nome, Jesus? Se nós não buscarmos a palavra, não buscarmos conhecer, não estudarmos, jamais vamos desfrutar do melhor que Deus tem preparado para nós. Amém? Ponto 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os para que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Esse exortar, só lembrando que esse exortar é motivar, é animar o povo. Falar, povo, você não fica triste não. Olha o que ele fala. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia! O povo então foi comer e beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias 8:12. Amém? Por que eles foram então comer e beber? Porque eles entenderam aquilo que Esdras e Neemias estavam ensinando. Eles choraram por quê? Porque a palavra de Deus falou com eles. E quando o ensino é preparado, quando a palavra de Deus é levada de acordo com a vontade do Senhor, ela gera mudança de vida. Ela gera transformação. Por isso a necessidade da unção, que vem pela oração. Quando oramos, quando consagramos as nossas vidas a Deus, quando buscamos ao Senhor em oração, quando temos uma vida de intimidade com Deus e leitura da palavra, quando abrimos a boca para falar, mesmo que um versículo, pode surtir um efeito sem tamanho na vida da pessoa que o recebe. Mas para isso precisamos ser como Esdras e Neemias, ter conhecimento da palavra e intimidade com Deus. Amém? Tem um subsídio bíblico aqui que eu quero compartilhar com vocês. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de receberem a palavra de Deus através do seu líder Moisés. A lei mosaica, ou a Torá, que significa ensino, ela admite uma tríplice divisão. Primeiro, a lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação. E a lei cerimonial, que trata da forma e ritual de adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Se vocês pegarem o livro de Levíticos, vai estar tudo explicadinho lá certinho. E ela subdivide então nesses 3 pontos: lei moral, lei civil e lei cerimonial.
A lei revela a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia o sacrifício de sangue para expiação dos seus pecados. Para perdão dos pecados era um tipo de sacrifício, tinha oferta alçadas, tinha vários tipos. Peguem o livro de Levíticos, leiam depois, nós já estudamos isso aqui, tá? Mas leiam de novo em casa o livro de Levíticos e vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas leis, amém? A lei não foi dada como meio de salvação para os perdidos, olha só, isso é muito importante. A lei não foi dada como meio de salvação para os perdidos, e sim para os que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele, como seu Redentor e igualmente diante do seu próximo. Os israelitas deviam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé e cultuarem também por fé ao Senhor. Amém? Está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Ponto 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Subsídio teológico. Visto que depois da queda do ser humano, visto que depois da queda, o ser humano ficou inclinado à desobediência. Deus constantemente chamou e chama os homens, os seres humanos, ao aprendizado de sua palavra. Um dos maiores ofícios do povo de Deus é o ensino das Sagradas Escrituras. Deus exigiu isso de Moisés e de todos os líderes do seu povo. Está lá em Deuteronômio 31, versículos de 9 a 12. Jesus levou muito a sério o ensino e ordenou isso aos seus discípulos. Mateus 4, 23, 28, 20 e Atos 6, 4. A palavra de Deus diz que Jesus seguia ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro ele ensinava e depois, então, batizava. Amém? E Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, do 9 ao 12. Moisés escreveu essa lei e deu aos seus sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Esse temer não é ter medo de Deus, e sim ter medo das consequências por conta do não cumprimento da lei. É isso que é temer. É saber que vão haver consequências e que são graves e que são sérias se nós não obedecermos às leis do Senhor. Além da leitura da lei, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicado ao povo em convocações solenes a cada 7 anos. Atos 15, 21. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Só um detalhe a respeito da sinagoga. Sinagoga, no tempo antigo, não era simplesmente um templo. Alguns estudiosos acreditam que, segundo aquela palavra, de 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Se tivessem 2 judeus com uma Torá embaixo de uma árvore, 2 ou mais judeus, né? Embaixo de uma árvore, por exemplo, com uma Torá, era considerada uma sinagoga. Então, sinagoga não era só a questão de tempo, mas se estivesse embaixo de uma árvore, uma pracinha, onde estivessem 2 ou mais com uma Torá na mão, já era considerada uma sinagoga. Amém? Jesus ordenou o ensino de sua palavra. Na grande comissão,
Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a grande comissão, Jesus fala, ensinando-os. Só para os discípulos dessa grande comissão? Não. A grande comissão é para toda a igreja. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Daí a importância do discipulado. Daí a importância de quando há um novo convertido na igreja, um irmão, uma irmã se aproximar desse novo convertido e fazer um acompanhamento desse irmão ou dessa irmã. De que maneira? Orientando-o dentro da palavra de Deus. Buscando acompanhá-lo, ajudando a tirar as suas dúvidas. Porque nós que já estamos há mais tempo na igreja, não significa que sabemos tudo. Mas temos um pouco mais de entendimento para auxiliar-nos aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor. Que provavelmente vem com um turbilhão de dúvidas, com um turbilhão de incertezas. E o inimigo é sujo, muitas vezes se utiliza dessa falta de conhecimento do novo convertido para atacar os comentias. E aí entra o nosso papel da grande comissão. Devemos ser discipuladores. Devemos ser pais e mães espirituais dos novos convertidos. Essa é a grande comissão. Quando fala ide, não é só ir para os 4 cantos. Aqui, dentro da nossa igreja mesmo. No nosso bairro, na nossa família, na nossa vizinhança. Amém? E é isso que Esdras e Neemias estavam fazendo. Olha só, o apóstolo Paulo, aqui no ponto 3, também conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, ou seja, eu motivo, incentivo, olha, vamos lá, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Então, olha, esse pregar a palavra não é só aqui no púlpito, amados. Às vezes a gente acha que pregar a palavra é só aqui no púlpito. Não é. O pregar a palavra é o nosso dia a dia, com a nossa vivência, com o nosso exemplo, citando versículos, animando aquele que estiver desanimado, apoiando aquele que está fraquejando, ajudando a se levantar. Amém? Isso é pregar a palavra também. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem uns aos outros. 2 Timóteo 2, 2. O que é esse confia-os? É transmite, ensina, fala, ministra. Amém? Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Amém? E eu confesso uma coisa para vocês, meus amados, não é fácil. Não é fácil. O inimigo se levanta, ele se levanta com zombaria, ele se levanta com críticas, ele se levanta com desânimo. Por isso a gente precisa muito, eu preciso muito da oração dos amados. Muito, muito. Eu sei que vocês têm orado por mim, sei que vocês têm orado pela minha família, mas eu peço que continuem, que perseverem na oração por mim, assim como eu tenho orado por vocês também. Amém? Porque não é fácil. O inimigo tenta de todas as formas possíveis desanimar, desmotivar, mas Deus é fiel. Amém? E Ele honra as nossas vidas. E eu sei que Ele tem honrado a vida de cada um de vocês. Mesmo com lutas, com dificuldades, eu sei que o Senhor tem honrado, porque vocês também têm pago um preço. Vocês têm disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Aqueles que estão em casa também, Deus tem honrado e vai honrar sim,
porque vocês também têm tirado um tempo para ouvir a palavra, mesmo que não agora, mas têm buscado estudar, buscar mais o Senhor e conhecer mais o Senhor. Amém? E Deus vai honrar por isso. Amém? Então, peço aos amados que continuem orando por mim, pela minha família, pelo meu esposo, para que Deus venha me dar discernimento, me capacite mais ainda, porque preciso de muita capacitação ainda, muita graça ainda, para que eu consiga ser ainda mais cheia de unção. Para mim, não, para a honra e glória do Senhor, para que a obra do Senhor seja completa, para que aquilo que eu venho ensinar a vocês venha a surtir efeito verdadeiro, que venha de Deus mesmo, que não seja de mim, mas que parta do Espírito Santo através da minha vida. Amém? E aqui o ponto 4, vamos ver então quais são os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, primeiro nós vimos que Esdras foi enviado para pregar a palavra, depois vimos que Esdras pregou e que a palavra deve ser ensinada, que isso é uma ordem. E agora então vamos ver quais são os resultados. O que será que acontece de bom quando nós pregamos a palavra? O ensino da palavra tem algumas finalidades, como gerar temor, implantar normas espirituais nos crentes e dar conhecimento, nos apartar do mal, gerar hábitos e práticas que agradam a Deus, como honestidade, verdade, pureza, conhecimento, entre outros. E nós vamos ver agora então quais são os frutos, ou qual é o resultado. Amém? Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e eu farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra que viverem. Aleluia. Deuteronômio 4:10. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e ensinem aos seus filhos. Deuteronômio 8:6, ele fala: guarda os mandamentos do Senhor para temer. Numa outra versão ele fala assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evita o mal. Ah, não, mas imagina, não cai nessa, Maíne. Cuidado que está em pé, cuidado para que não caias. Amém? E aborrece o mau caminho. Provérbios 16:6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor ao Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, quem teme o Senhor não é orgulhoso, não é arrogante, não tem mau comportamento e nem tem fala perversa. Está em Provérbios 8:13. Amém? Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus e com ele fez um firme concerto. Neemias 9, de 1-3 e depois o 38. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, seu Deus. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Se vocês puderem, leiam em casa Neemias 9, o capítulo todo, que ele vai explicar certinho o que foi
acordo, esse concerto que foi assinado. Amém? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, no caso, nós. Amém? O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Amados, a Bíblia, olha só, para ver quantas normas tem. Ela tem 1189 capítulos e 31.000 versículos. Imagina que estaria, não dá para a gente estudar isso em uma aula. Então, quantas normas, quantos ensinos, quantas meditações, quantas informações ela traz para nós, né? E aqui ela traz, essas normas dão forma às manifestações da nova vida. Que normas essas? As normas espirituais. Aquele que se converte, aquele que pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejamos algumas dessas manifestações na nossa vida. Vamos ver algumas aqui. O crente honesto a toda prova. Um exemplo, Romanos 12, 17. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Isso é honestidade. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, que for correto, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. E Hebreus 13, 18, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, o crente honesto, o crente jamais mente. Isaías 63, 8. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o Salvador deles. Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, o crente jamais mente. 1 João 2, 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. O crente tem testemunho da sua consciência no Espírito Santo, que não mentiu. Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, 37. Não podemos querer agradar a uns e desfazer dos outros, ou então, eu estou na frente aqui dos meus amigos que falam palavrão, eu vou falar palavrão. Estou no meio dos meus irmãos da igreja, eu sou santarrão? Não. Eu tenho que ser sim, sim, não, não. Se eu sou cristão, eu tenho que ser cristão em casa, no trabalho, na rua, na igreja, aonde eu estiver. Senão eu vou estar sendo mentiroso. Outro ponto que a palavra de Deus implanta é o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Efésios 4, 28 fala que quem furtava, não furta mais. Daquele depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Está em Lucas 19, 8. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
E se nós lermos o contexto desse versículo, Jesus não mandou ele fazer nada disso. Ele sentiu no coração. Por quê? Porque quando Jesus ministrou a palavra, ele foi tocado de tal maneira que houve uma conversão genuína. Então a palavra de Deus, quando ela é pregada com unção, debaixo da graça do Senhor, há essa mudança de vida, há uma mudança de atitude. E ninguém precisa chegar e falar para a pessoa, você tem que parar com isso. O próprio Espírito Santo começa a tocar na vida da pessoa a ponto de que ela começa a abandonar aqueles vícios, a ponto de que ela começa a querer andar por outro caminho. E ela mesma começa a dizer, não, eu não quero, não, isso não é para mim, não, olha, muito obrigada, mas não vai dar, não é para mim isso. Quando a palavra de Deus realmente entra no nosso coração, como uma espada de 2 gumes, ela faz isso. Ela divide o que é bom do que é ruim. E aquilo que é ruim começa a ser tirado automaticamente da nossa vida. Porque começamos a ficar incomodados com aquilo e não conseguimos mais praticar. Por isso que a palavra fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, não peque mais. Porque quando a palavra de Deus entra e começa a transformar, é isso que ocorre. Novidade de vida. E o crente vive uma vida moral de exemplo de pureza. Porque a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós, está lá em Efésios 5:3. Quer dizer, nem se passa pensamento mais. E se pensar, logo você fala, Espírito Santo, tira esse pensamento de mim. Se surgir esse desejo, Senhor, não quero, não pertence mais a mim esse desejo. Amém? Outro ponto é que o ensino, outro resultado do ensino da palavra de Deus é o conhecimento. A igreja de Coríntios foi enriquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Aleluia! Consideremos. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Esse espírito está com letra minúscula, mas é o espírito procedente de Deus. Já esse espírito com letra maiúscula. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E como entenderemos e como conheceremos se não buscamos a palavra de Deus? Quando vamos fazer um bolo que nós nunca fizemos, o que nós temos que pegar? Uma receita, não é mesmo?